noite. Só tô colocando o título da live aqui, só um minutinho. Isto. Deixa eu me organizar aqui. Aqui. Boa noite. Só vou esperar um pouquinho. Boa noite, Sônia. Então, vocês podem ir me sinalizando se vocês me ouvem bem, se vocês estão me vendo bem. Qualquer coisa, vocês vão me avisando aqui pelos comentários também, tá bom? Bem, há 2 semanas atrás, eu fiz a primeira live, que foi sobre cuidado, né? E nessa live sobre cuidado, eu falei sobre, principalmente, né, sobre o quanto que a gente acaba priorizando o cuidado com os outros e deixando o nosso cuidado de lado. E na semana passada, eu falei aqui na live também sobre casal, sobre ser casal e o contrato conjugal. E esses temas, eles são bem importantes também para embasar essa live de hoje, tá? Então, se vocês têm interesse, se vocês quiserem conferir a live da semana passada e a live sobre cuidado, ambas estão no YouTube, no meu canal. Daí vocês podem entrar ali no meu link na bio, que ali tem o direcionamento para o meu canal, tá bom? E a live da semana passada sobre ser casal e o contrato conjugal ficou no meu feed, salva aqui no Instagram, tá certo? Bem, e se vocês acham, né, que essa live, que o tema da live de hoje sobre a infidelidade, se esse é um assunto que pode interessar talvez outras pessoas, vocês podem ir aqui embaixo tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês podem ir ali embaixo e encaminhar essa live para outras pessoas, e enquanto vocês fazem isso, vocês não vão correr o risco de sair da live. Então vocês podem só ir ali no aviãozinho, selecionar as pessoas e encaminhar também esse link para outras pessoas interessadas, tá bom? Bem, qual é então a ideia dessa live de hoje? Bem, vamos lá. Na semana passada, como eu disse antes, eu falei sobre o contrato conjugal, de que quando um casal ele está em um namoro ou em um casamento, esse casal ele vai sim construindo um contrato. E esse contrato normalmente, infelizmente, ele é implícito, ele não é dito. E quanto mais implícito esse contrato maior a possibilidade que esse contrato tem de ser quebrado. E o contrato conjugal, ele tem tudo a ver com esse tema da infidelidade. Porque quem acaba definindo o que pode ser infidelidade, o que pode ser considerado infidelidade dentro da relação conjugal, é o casal. Ou seja, aquilo que o casal combinou quando fez o seu contrato conjugal. E bem, eu fiquei pensando também, quando eu estava elaborando essa live, pensando nos temas, enfim, eu fiquei pensando no título da live, né? E eu não consegui ser talvez mais clara, não consegui algo mais claro do que o título Infidelidade e os Possíveis Caminhos. Porque eu pretendo aqui poder falar sobre várias coisas que acabam circulando esse tema da infidelidade. Então, o que é infidelidade? O que se faz quando se descobre, quando o parceiro diz que foi infiel? Por que a infidelidade pode acontecer? Em que casos a infidelidade pode acontecer? Sobre os casais que permanecem juntos, sobre casais que decidem se separar. Enfim, eu vou falar aqui sobre alguns desses possíveis caminhos, porque sim, tem outros tantos caminhos que podem ser tomados também.
E a infidelidade, ela é um tema bastante amplo. E como eu falei lá no começo, lá no início, quem decide como vai olhar para ela é sim o casal. Então essa live ela é muito mais uma conversa, né? Ela é uma discussão sobre esse tema. E quando a gente for falar sempre de relações humanas, não tem como generalizar, não tem como a gente ser fixo dentro de um conceito, digamos assim. O que isso quer dizer? Que se eu disser, por exemplo, que a infidelidade pode acontecer por tal motivo, por tal razão, não é o momento agora, né, de enlouquecer, de ficar pensando nisso, que bom, isso está acontecendo dentro do meu casamento, dentro do meu namoro, dentro do meu relacionamento. Logo, isso quer dizer que vai ter uma situação de infidelidade. Não, calma, né? Então, quando a gente está falando de relações humanas, a gente precisa ter muito cuidado. Não tem como generalizar, não tem como achar que é tudo causa e efeito, é tudo tão assim, tão linear, né? A gente não pode olhar nesse sentido. Bem, e quando a gente... Essa live também ela é no sentido da gente tentar entender a infidelidade. E o fato de se entender e compreender a infidelidade não significa que a gente vai estar justificando o acontecimento dela. Não significa que a gente vai estar dando uma justificativa para que acontecesse isso dentro de um relacionamento, tá? E o fato de não estar condenando a situação da infidelidade dentro do relacionamento não quer dizer uma aprovação. Então a gente precisa ficar bastante atento, né? Que bem, a gente pode sim entender, a gente pode compreender esse evento, mas isso não quer dizer que a gente vai estar justificando. E, bem, a infidelidade, ela vem sim coberta, né? Ela vem cheia, ela vem recheada, né? De uma nuvem de vergonha e de silêncio. E mesmo que hoje a gente acabe vivendo um momento na sociedade, enfim, de uma maior liberdade de se deixar um casamento, de se deixar uma relação, de terminar uma relação, pedir o divórcio, mesmo assim a infidelidade continua acontecendo dentro das relações conjugais. Então, o que é a infidelidade? Dentro de um relacionamento, nenhuma situação causa mais medo, interesse ou fofoca do que a infidelidade. E a infidelidade ela não é uma história de 2 ou de 3 pessoas. A infidelidade acaba conectando redes de pessoas. E os segredos e mentiras que estão ali, né, envolvendo essa situação, esse evento, né, quando eu falo evento, é realmente da situação da infidelidade. Então, todos aqueles segredos e mentiras que estão envolvendo aquela situação podem sim respingar, podem repercutir por várias e várias gerações. Então, a situação da infidelidade, ela vai respingar em todo mundo que está envolvido. Não são só as pessoas ali, o casal e essa terceira pessoa. Não, os filhos vão ser envolvidos de algum jeito, o restante da família vai ser envolvido. Então, isso vai sim respingar em todas as pessoas que estão ali ao redor daquele casal e também pode acabar respingando nessas outras gerações seguintes também. E bem, cada pessoa que vai vivenciar a infidelidade, então cada pessoa que está envolvida nessa situação, nessa história, vai experienciar, vai vivenciar ela de forma diferente. Então, o cônjuge, o que foi infiel, ele vai vivenciar de uma forma, a pessoa que sofreu com a infidelidade vai vivenciar de uma forma diferente, esse terceiro que entrou dentro da relação vai também ter uma vivência de toda essa situação. Enfim, cada pessoa vai estar vivendo, vai estar olhando para essa situação, para esse evento, de uma forma muito diferente. E bem, a infidelidade dentro, né? Vamos pensar assim, né? Onde acontece a infidelidade? Em que tipo de casamento acontece? E a infidelidade acontece sim nos casamentos que são bons, nos casamentos ruins
e também naquelas culturas em que se pune o adultério com morte. Então, a forma, né, independente de onde que ela acontece, a forma que a gente vai interpretar a infidelidade, como a gente sofre, como a gente fala sobre ela, isso se a gente fala sobre a infidelidade, vai depender, vai estar muito relacionada também com o contexto em que essa situação aconteceu, tá? E o que é infidelidade? A definição da infidelidade não é uma coisa assim fixa, não é como a gente definir talvez algum outro tipo de situação, algum outro evento. Não. A infidelidade, ela não é fixa, ela não é a definição dela não é estável. E sim, quando a gente fala de relação humana, nada é tão definitivo assim. Então, pode acontecer de algumas coisas que eu fale, né, aqui ao longo dessa live, pode ser que não façam tanto sentido, né, dentro do teu contexto, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Os aspectos específicos da relação a gente consegue sim verificar, a gente consegue ver dentro do processo terapêutico, tá? E bem, não tem como a gente fixar uma definição sobre a infidelidade. E também não existe uma definição que seja aceita por todo mundo. E de uns anos para cá também, com essa ascensão, né, das redes sociais, da internet, desse mundo digital, acaba sendo ainda mais complexo entender a infidelidade dentro de um relacionamento. E quando a gente fala, né, de infidelidade, de contrato, a gente pode pensar também na ética dos relacionamentos. E a ética dos relacionamentos, ela não é mais imposta, por exemplo, como era um tempo atrás, por autoridades religiosas. Então, há um tempo atrás, a religião acabava assim nos dizendo o que podia e o que não podia acontecer, o que era considerado infidelidade e o que não era. E isso acaba não tendo mais, né, essas autoridades por trás desses contextos, desses conteúdos, por exemplo, da infidelidade. Isso acaba nos dando, sim, uma certa liberdade, né? Mas também isso acaba gerando uma certa confusão e incerteza para os casais, porque quem vai precisar definir, quem vai precisar dizer o que é infidelidade são os próprios casais. Então, os casais eles vão precisar pensar nas suas regras, eles vão precisar pensar nos seus termos, né? Então, o que fica muito claro, muito evidente, é que todas as situações de infidelidade envolvem sim uma ideia de uma quebra de contrato, uma quebra de combinações que foram feitas. Em alguns casos, não é o envolvimento emocional ou sexual que vai ser compreendido por aquela pessoa como uma traição, como uma situação de infidelidade, mas sim que esse tipo de envolvimento não está dentro do nosso contrato. Esse tipo de envolvimento, ele não está dentro do nosso acordo conjugal. Bem, vamos pensar assim, né? Deixa eu só fazer uma pausa. Bem, por que será que acontece a infidelidade? Quando a gente pensa em infidelidade, a gente logo fica pensando, bem, o que é infidelidade? E a gente fica se questionando, né? Tá, mas por que acontece isso em alguns casamentos, em alguns relacionamentos, né? Até pra gente poder também pensar até que ponto que a gente também não pode ser de algum jeito atingido, né? Por esse tema. E bem, por que acontece a infidelidade? Muitas relações, né, têm infidelidade sim, para compensar uma carência, para preencher um vazio. Em algumas situações, a infidelidade também acontece como se fosse para criar uma saída. O que isso quer dizer? Às vezes é um relacionamento que não está mais tão bom, né? Um relacionamento que não está mais sendo vivido pelo casal de uma forma tão intensa. Então, um dos dois acaba assim se vendo, se envolvendo com uma outra pessoa, também como se para criar talvez essa ideia de uma saída, né? Então, bem, como a infidelidade é algo que
não é tolerado dentro do meu relacionamento, um dos dois acaba assim se envolvendo com uma pessoa e o que acontece como consequência é o fim da relação. Mas isso não é algo assim tão consciente, digamos assim, né? Isso acontece, é uma dinâmica daquele casal. Não é algo que eu faço por querer, não é uma coisa que, já que meu relacionamento não tá bom, eu vou lá e vou ser infiel com o meu parceiro. Não, não é assim que acontece, não é algo, de novo, não é linear, não é uma questão de causa e efeito. E bem, por que mais pode acontecer? A gente pode estar, sim, diante de uma parceria, de um casal que tem uma conexão muito frágil. Então, o casal ele pode ter uma conexão muito, muito frágil, é um vínculo que é muito fraco, né? A infidelidade pode aparecer também como uma tentativa de evitar conflitos. Também é uma razão, é um alerta, né? Outro ponto também, a falta prolongada de sexo, a solidão, ou então também até quando alguns casais eles passam muitos anos, né, anos a fio, empacados ali discutindo sobre aquele mesmo ponto. Eles falam sempre sobre aquele mesmo assunto, como se um assunto fosse o assunto do casal para discussão. Então, o que acontece com a infidelidade também? Ela acaba revelando, né, por parte da pessoa que é infiel, uma certa falta de habilidade de lidar com aqueles problemas que são mais íntimos, né? Então, com aquelas coisas mais internas, digamos assim, né? Com os seus pensamentos, com as suas emoções, com as suas fragilidades, com as suas vulnerabilidades. Então, o infiel ele tem uma falta de habilidade nesse sentido, ele não consegue trabalhar tão bem com essas questões internas, né, com esses assuntos que são mais íntimos. Então, o infiel, ele muitas vezes se vê numa posição em que ele está em um relacionamento e percebe que o outro, que o parceiro, que a parceira, não preenche ele por completo. E na live da semana passada, a gente até conversou sobre isso, né? Sobre essa ideia de que o parceiro ele deve nos completar de forma perfeita, de forma completa, né? E na semana passada a gente conversou que isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer em um relacionamento, então a gente nunca vai se envolver com alguém que vai satisfazer todas as nossas necessidades, alguém que vai saciar todas as nossas necessidades. E nesse momento, né, esse parceiro que acaba percebendo que o outro não está preenchendo ele por completo, a pessoa acaba buscando preencher esse vazio em uma outra pessoa. Ele busca uma outra pessoa para preencher esse vazio, quando na verdade ele ou ela deveria sim pensar em como ele poderia fazer para manejar essas sensações de frustração, de incompletude. Então, se o relacionamento não tá bom, né, ou então se está passando talvez pela cabeça uma ideia, um desejo novo, é como se a gente pudesse pensar assim, esse é um alerta, esse é um sinal de alerta, né? É como se a gente pensasse, tem uma luz piscando muito, tem um sinal, é um luminoso que está ali, a gente precisa ficar alerta. Por quê? Algo precisa ser feito dentro dessa relação. Uma conversa, talvez a gente pode pensar numa ideia de um novo contrato conjugal, enfim, essas alternativas paralelas ao relacionamento, ao casamento, elas podem sim muito mais piorar, né? Elas podem piorar e também servir como se fosse um remédio para uma infelicidade muito maior. E quando a gente pensa, né, na infidelidade, vamos pensar o seguinte, né? A infidelidade, ela vai incluir alguns ingredientes. Ela vai incluir um ou mais dos seguintes 3 ingredientes. Então, a gente vai falar da clandestinidade, da química sexual e do envolvimento emocional. O que seria a clandestinidade? A clandestinidade ela vai dizer que essa relação extraconjugal, ela vive normalmente à sombra
de um casamento ou de um namoro. Então, essa clandestinidade ela vai dizer que essa relação ela nunca vai ser descoberta. Então, a infidelidade ela tem esse ingrediente de uma relação que nunca vai ser descoberta. O outro ingrediente pode ser a química sexual. E a química sexual ela não está relacionada somente ao sexo. Porque, bem, o sexo ele pode estar envolvido nessa relação ou não. Então, pode sim existir um desejo de se sentir desejado, especial, de ser visto, de se relacionar com o outro. E tudo isso acaba carregando, né? Acaba tendo uma carga erótica muito grande. E por fim, o último ingrediente que pode estar nessa receita, nessa combinação da infidelidade é o envolvimento emocional. Que bem, na maioria das relações extraconjugais existe sim esse componente emocional. Ele pode existir em maior ou menor grau, mas ele sempre vai estar ali. Então, em alguns casos, o fato de um parceiro relatar as suas questões mais íntimas pode ser entendido pelo outro, pode ser compreendido pelo outro como uma traição. Então, alguns não veem problema, por exemplo, no envolvimento emocional, desde que não tenha nenhum tipo de contato físico. Outros enxergam que, bem, pode ter sexo desde que não se misture os sentimentos. E para muitas pessoas é ainda muito difícil separar o sexo das emoções. Deixa eu dar uma pausinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem questionar alguma coisa, podem ficar à vontade. Tá bom? Bem, agora já falei um pouquinho sobre a infidelidade e eu vou continuar falando dela, a live é sobre isso, né? Bem, quais são os tipos de infidelidade, né? Bem, quem vai definir esse tipo de infidelidade, se é infidelidade, se não é infidelidade, é o casal. Mas o que a gente poderia dar de exemplos, assim, né, de tipos de infidelidade? Por exemplo, um dos parceiros compra coisas sem o outro saber. Coisas que talvez acabem comprometendo a qualidade financeira desse casal. Quando um dos parceiros tem dívidas da casa talvez, dívidas, enfim, né? E o outro não sabe. Isso pode sim ser considerado uma traição, pode ser considerado pelo outro como uma situação de infidelidade. Falar sobre suas emoções com outras pessoas é um tipo de infidelidade. A masturbação pode ser entendida como um tipo de infidelidade. O sexo virtual, né? A gente falou antes sobre a ascensão da internet, desse mundo virtual. Sim, o sexo virtual, se ele não estiver dentro do contrato conjugal, ele pode ser entendido como uma infidelidade. O que mais a gente poderia pensar? Uma relação sexual com algum amigo ou conhecido, descobrir que o parceiro tem um filho com outra pessoa, enfim, né? Aqui eu dei alguns exemplos como se a gente pudesse colocar numa escadinha, né? Do menor até o maior grau, né? Mas quem é que vai definir isso? O que é mais dolorido, o que dói mais? Quem vai definir vai ser o casal. Então não existe uma escadinha que a gente pudesse definir, colocar ela como o que dói menos é situação X e o que dói mais é uma outra situação. Quem define é o casal. E bem, vamos pensar, né, na ideia da descoberta da infidelidade. E bem, quando existe a descoberta da situação da infidelidade, também passam a existir duas pessoas que estão ali discutindo por viverem realidades diferentes dentro do mesmo relacionamento. Então, sim, são duas pessoas que estão discutindo, que estão falando sobre realidades diferentes dentro daquele mesmo relacionamento, dentro daquele casamento. Porque essas duas pessoas estão vivendo coisas diferentes, né? Elas estão colocando ali colocando a sua energia, enfim, em coisas diferentes dentro da mesma relação, dentro da relação conjugal. Então,
se a gente pudesse pensar assim, né, com exceção da morte e da doença, poucos acontecimentos vão ser tão prejudiciais na vida de um casal quanto a infidelidade. E após a descoberta, né, alguns casais acabam relatando assim, como é que pode doer tanto uma situação assim se ninguém morreu? Ninguém morreu e tá doendo tanto toda essa situação da infidelidade. E a infidelidade, ela acaba assim confrontando, ela acaba entrando em conflito também com as nossas memórias do passado. Porque ela acaba colocando um ponto de interrogação em toda a história que a gente viveu antes, em toda a história que foi vivida antes da descoberta da infidelidade. Então, o relacionamento e as memórias ficam muito visíveis, ficam muito expostos. Então, o que antes trazia assim uma ideia, o que antes trazia um ponto de segurança, de conforto, agora são uma ideia, são um ponto de incerteza. Né? Então, nem mesmo aqueles momentos que eram momentos felizes, como por exemplo uma viagem que foi muito legal para o casal, sei lá, um piquenique, um momento no parque com as crianças, os filmes com pipoca, com chocolate quente, com refrigerante, enfim, com água. Nada disso mais pode ser lembrado com carinho, né? Porque foi tudo manchado pela situação da infidelidade. Então, é como se ficasse uma dúvida pairando assim, né? Bem, até que ponto que essas situações, que esses momentos felizes que a gente teve foram de verdade? Até que ponto que o outro estava realmente presente naquela situação que foi tão legal, que foi que foi vivida de uma forma tão intensa? Será que o parceiro estava realmente ali? Será que ele não estava em uma outra situação? Será que ele não estava vivendo essa outra vida, essa vida fora da relação? Bem, e como é que será que fica, né? Como é que fica a pessoa que foi infiel? Até agora a gente falou muito sobre a infidelidade, os tipos de infidelidade, como é que é isso, como é que a pessoa sente tudo isso, né? A pessoa que soube da infidelidade, mas a gente também tem esse outro lado, né? A gente também tem essa outra pessoa, e a gente está falando aqui de relações humanas. E bem, como é que fica o infiel? Como é que fica essa outra pessoa? Quando a gente fala assim da infidelidade, muitas vezes a gente é tomado por um sentimento muito forte de compaixão por aquele parceiro que foi traído. Só que a pessoa que traiu, a pessoa que foi infiel, ela também passa sim por dificuldades. E para o infiel pode ser bastante difícil, né, perceber, pode ser bastante difícil enxergar a dor que ele está causando no outro. Então é necessário sim dar espaço, dar tempo para que o outro possa assim manifestar o seu sofrimento. Então, para a pessoa que traiu, esse momento acaba como se esse momento fosse muito trabalhoso, né? Então ter que de alguma forma suportar o sofrimento do outro. Então isso acaba sendo algo que dá bastante trabalho também para aquela pessoa que foi infiel. Mas porque são feitas muitas acusações, né? Então é muito trabalhoso porque as acusações estão vindo assim, como se fosse um tsunami, né? Vem com muita força as acusações. E as desconfianças, elas acabam rondando esse relacionamento. E bem, a responsabilidade, assim, né? A gente pensa no relacionamento, a gente vai ter que pensar também na divisão das responsabilidades, né? Mas a responsabilidade de reparar o que aconteceu, ela cabe principalmente aquele que teve essa relação extraconjugal. Então, os dois parceiros, eles estão muito ali à flor da pele. E é como se fosse assim, como se um estivesse sim de olho no outro, no que o outro está fazendo, com medo dos próximos passos do outro. Então a infidelidade, ela vai trazer consequências, como eu falei lá no comecinho, né, para todos os envolvidos. Então é para o cônjuge, para esse terceiro que está envolvido na relação, para os filhos, traz consequências também para a relação propriamente dita, né, para a relação conjugal. E essas consequências
do relacionamento, elas vêm cobertas, né, por muita mágoa, por muitas dores, por inseguranças, por culpas. E a pessoa que traiu também é marcada pelo que aconteceu. E por vezes ela vai sim ter que lidar, ela vai ter que conviver com sentimentos de culpa, com ansiedade, com angústias. Então, na história da infidelidade, existe uma ambivalência, né? Assim, é como se a gente pudesse pular do 8 para o 80. Então, isso eu tô falando de uma ambivalência de sentimentos, principalmente. Então, em alguns momentos, se ama o outro. O outro é tudo e no outro momento, o outro ele é nada. Então, em alguns momentos eu amo o outro, nos outros momentos eu odeio, em alguns momentos eu quero ficar perto, em outros momentos é tipo assim, não encosta em mim, sai de perto. E essas reações, elas são sim esperadas e é bastante comum que elas durem também um tempo. E bem, agora eu gostaria de falar também, né, para vocês um pouquinho sobre a ideia do perdão, né? E eu confesso que eu fiquei um pouquinho receosa de colocar essa ideia do perdão na live. Por quê? Porque o perdão, ele tá historicamente, né, muito relacionado à ideia da religião. E existem sim poucos estudos que falam sobre o perdão dentro da psicologia. E o perdão, ele tem um caráter que é duplo. Então é como se a gente pudesse separar ele em duas posições, né? Então, de um lado a gente tem o aspecto interpessoal, que é com o outro, e do outro lado a gente vai ter um caráter intrapessoal, que vai estar falando de mim, né? Bem, como a pessoa que sofreu a infidelidade vai lidar com aquela situação. Então eu tenho esses dois, o perdão visto dentro da infidelidade nesses dois sentidos, como que eu vou lidar com essa situação e como que eu vou lidar com o outro dentro da situação da infidelidade. E bem, algumas pessoas assim acabam esperando, né, que magicamente, milagrosamente, aquela pessoa que foi infiel, ela chegue e se arrependa, simplesmente assim, né, de forma muito mágica, de forma muito assim, inesperada, né? O outro chega, se arrepende e pede desculpas, daí sim a gente consegue seguir em frente, a gente consegue seguir a nossa vida. Só que não é assim que acontece, né? Na maioria das vezes não é assim que acontece. Então, quando a gente não consegue lidar com essa situação de forma funcional, quando a gente não consegue enxergar, ou então quando a gente só vive em função daquela situação da infidelidade, é como se a gente ficasse assim preso ao passado. A gente fica preso lá àquela situação, então eu só falo sobre aquela situação, eu só vivo a situação da infidelidade que aconteceu comigo. Então, isso acaba assim, quando eu tô tão presa ao passado, ao que me aconteceu, vai de algum jeito respingar no presente, nas minhas situações atuais. Então, isso vai nos tornar também vítima das relações que a gente estabelece. Então, eu acabo me tornando uma vítima dentro das relações que eu estou estabelecendo com outras pessoas. E por que é importante a gente poder pensar na possibilidade de lidar com a situação da infidelidade de uma forma um pouco mais tranquila? Principalmente para entender de que forma que eu participei. Vamos pensar que eu tô falando eu aqui, eu e o meu parceiro, e existe uma terceira pessoa, tá? Bem, de que forma que eu participei dessa situação de infidelidade? Bem, como é que será que eu colaborei para que essa situação de infidelidade acontecesse dentro do meu relacionamento? E para também eu preciso entender melhor essa situação da infidelidade para que eu não fique nessa posição vitimista, digamos assim, né? Porque isso acaba podendo, isso pode impedir futuros relacionamentos, ou então eu posso acabar me envolvendo, se eu tô nessa posição de vítima, eu posso acabar me envolvendo nesse mesmo padrão de relacionamento. Então,
também é importante a gente poder passar de fase, digamos assim, para evitar que esses pensamentos, que essas conversas recorrentes acabem também transformando em alguma patologia, em alguma doença mental, em alguma doença física. Então, por isso sim que é importante a gente poder trabalhar essa situação da infidelidade, é importante a gente poder olhar para a situação da infidelidade. E bem, o que pode acontecer, né, quando a gente não olha para isso? O que acontece quando a gente simplesmente faz de conta que isso não existe? O dia a dia do casal acaba sendo vivido com muito sofrimento quando a gente faz de conta que isso não existe. Porque que a dor da infidelidade, ela é revivida, ela é vivenciada em cada discussão que se tem. Ou então em situações que são muito parecidas com aquela da infidelidade. Então podem acontecer às vezes pequenas vinganças, a todo momento sinais são procurados, sinais são criados dentro da relação, sinais de infidelidade. Né? Então a desconfiança ela acaba ficando misturada com a exigência de provas de fidelidade. E o que acontece, né? Quando o casal decide ficar junto? Porque sim, tem casais que passam pela situação da infidelidade e decidem sim, eles colocam como uma ideia de que sim, eles querem ficar juntos. E bem, nessas situações é importante lidar, é importante viver, principalmente, a própria dor, a dor que se tem. Então não importa se tu é o parceiro que foi infiel ou aquele que soube da infidelidade do outro. Sempre vai existir dor e sempre vai existir algum tipo de perda. Então entender que outros sentimentos também vão surgir. Por exemplo, o sentimento de raiva, de culpa, às vezes um desejo forte de vingança, de se vingar do outro, às vezes sentimento forte de medo, de insegurança. Então, cada um precisa sim pensar nas suas crenças sobre fidelidade e nas suas crenças sobre infidelidade. E também é importante saber o que o parceiro sabe sobre esses temas também. O que o parceiro sabe sobre infidelidade? O que o parceiro sabe sobre infidelidade? Né? Então é importante a gente saber isso de cada parceiro. Né? O casal precisa saber do outro também. E bem, é preciso definir o futuro. Né? A gente precisa sim pensar bem o que a gente vai fazer, o que vai ser feito com essa cicatriz emocional. Como que a gente vai lidar com isso? E bem, às vezes é importante que se pense em novos contratos. Então, novos contratos devem sim ser feitos a partir de uma situação de infidelidade. Então, quais são os cuidados que vão ser necessários a partir de agora? Como que essa relação vai ser acompanhada a partir desse momento? A partir desse momento da infidelidade, como que a relação vai ser acompanhada? Como essa relação vai ser olhada? E existem muitas maneiras de se encarar a infidelidade, de se olhar para ela. E cada casal vai ter a sua própria forma, não existe uma forma única, né? E sempre vão acontecer perdas e dores, como eu falei antes, para ambas as partes. Então não é só a pessoa que sofreu com a infidelidade. A pessoa que foi infiel também vai sentir dor, também vai ter algum tipo de perda nessa relação. E é necessário sim parar para reavaliar essa relação. Né? Então alguns entendem a infidelidade como se ela fosse um motivo para terminar o relacionamento. E para outros casais, a infidelidade acaba sendo um estímulo para se recriar. Né? O casal acaba se recriando a partir da situação da infidelidade. E como a gente vai perceber a infidelidade, como a gente vai reagir a ela, tem muito mais a ver com as minhas expectativas, com as minhas sensibilidades, com o meu histórico de vida, do que com a conduta que o meu parceiro tem, do que o meu parceiro fez. Então, sim, o gênero, a cultura, a orientação sexual, a condição econômica, tudo isso vai emoldurando, vai desenhando a experiência da infidelidade e acaba também dando forma para essa dor que se sente. Bem, para resumir, né, a gente falou
sobre a infidelidade, bem, para resumir, se a gente pudesse pensar em resumir o que é infidelidade, né? Bem, a infidelidade, a gente vai sim entender ela como uma quebra de confiança, né? Então, a infidelidade ela é uma quebra de confiança, ela é o rompimento de um acordo, ela é o rompimento de um combinado, é a quebra de um contrato, né? Que foi justamente o que a gente falou na semana passada. E o que vai determinar, assim, essa quebra de confiança, essa quebra do acordo existente, vai ser o casal, vão ser as definições que o próprio casal vai dar dentro do seu contrato conjugal. Então, quem determina o que é traição, o que não é traição, é o casal. Uma vez bem, o que eu considero que é traição, né? Eu considero que alguma coisa seja traição, talvez tu vai achar que não é traição e tá tudo certo, né? Então, quem é que define isso é sim o casal. Então, para alguns casais, o envolvimento emocional é algo que não pode existir, né? Pode acontecer algum tipo de relação sexual, tá tudo certo, mas envolvimento emocional não. Para outros casais, pode existir envolvimento emocional, mas não pode acontecer nenhum tipo de relação sexual. Então, isso vai sim depender do que está nesse contrato conjugal, o que o casal estabelece. E agora, então, como de costume, nas outras lives eu dei sim algumas tarefas, algumas atividades, alguns temas de casa, né? Então hoje eu também quero passar para vocês assim alguns pontos, né, de reflexão. E o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Agora, então, finalizando essa live, como uma ideia de reflexão, que vocês pudessem pensar, né? O que significa, né? Como que tu pode definir infidelidade para ti? Né? O que será que é? O que significa? O que tu diz que, bom, isso aqui é infidelidade? Um outro aspecto, como que tu te sente em relação à infidelidade? Bem, quando eu penso em infidelidade, eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto nojo, eu sinto, enfim, né? Então, o que tu sente em relação à infidelidade? E um outro aspecto que é de extrema importância, que tu possa perguntar para o teu parceiro ou para tua parceira, bem, qual é o significado de infidelidade para ti? É importante que a gente possa sim pensar em estabelecer esse contrato com o parceiro, né? Então, isso precisa ser trocado. A gente precisa entender o relacionamento conjugal com uma ideia de troca. Então, precisa existir essa troca com o outro. Então, sim, é importante poder perguntar para o outro, bem, o que tu entende, né? Qual é o significado de infidelidade para ti? Bem, então agora, pelo que eu vi aqui, eu não cheguei a ver nenhum tipo de comentário. Deixa eu só voltar. Aqui. Oi, Sônia. Deixa eu ver aqui. A Bruna. Vanessa. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me escrever, vocês podem colocar aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Não sei o que vocês acharam, se vocês tinham alguma ideia sobre a infidelidade, né? Então, a infidelidade, ela é um assunto que ele vem recheado, né, de muitas dúvidas, né? Ele é um assunto que acaba sendo meio tabu também entre as pessoas, né? Muitas pessoas acabam ainda tendo muita dificuldade de falar sobre o assunto da infidelidade. Então, a ideia hoje foi de justamente assim poder dar pequenas pinceladas, né, em alguns aspectos da infidelidade. A gente não tem como encerrar o assunto aqui, né? A ideia não é de encerrar, de
de terminar com o assunto da infidelidade, de ver todas as possibilidades, porque quando a gente for pensar assim na ideia de relações humanas, não tem como a gente olhar para isso de forma simples, né? Relação humana é algo bastante complexo e a infidelidade, sim, ela tem uma complexidade bem grande e a gente vai conseguir olhar para os detalhes dela dentro de um processo terapêutico, né? Ou às vezes até um casal ele pode sim pensar, né, em algumas situações, em algumas questões da infidelidade, tá bom? Sônia, obrigada. Então, acho que eu já vou encerrando. Eu vou deixar essa live salva também aqui, vou tentar deixá-la salva aqui no Instagram. E em seguida, né, ou entre hoje e amanhã, eu já vou passar também lá pro YouTube para ficar salva lá, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar comigo alguma impressão que vocês tiveram, qualquer coisa, enfim, alguma mensagem, né, que vocês tenham ficado, vocês podem sim me mandar mensagem, podem ficar bem à vontade, tá bom? Na próxima, tchau, Sônia. Na próxima terça-feira, eu vou fazer uma live de novo, tá? E eu já tô com um assunto aqui em mente e eu gostaria que vocês pudessem também me sugerir, né? Dar algumas sugestões aí de assuntos que vocês têm interesse. E na semana que vem, então na terça-feira, vai ser nesse mesmo horário, às 19h30. E eu vou falar também sobre relacionamento, mas dentro de uma temática bem específica, tá bom? Então eu agradeço a participação de vocês, agradeço por aqueles que ficaram até agora. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Tchauzinho!